banca de estudo, aprovação. Olá, meninos, sejam bem-vindos. Meu nome é Priscila Alves, eu serei a professora de Ciências de vocês para o preparatório do IFPE. Para facilitar a assimilação do conteúdo, eu dividi todos os assuntos de ciências que foram vistos ao longo do ensino fundamental de vocês em 5 grandes temas, que são citologia, histologia animal, seres vivos, fisiologia humana e ecologia. Todos esses temas são assuntos que recorrentemente aparecem nas provas de ciências do IFPE. Na aula de hoje, nós vamos começar a ver o conteúdo de citologia. Esse assunto vai estar dividido em 5 vídeos. No primeiro, a gente vai ver a introdução à citologia. O segundo vídeo, ele vai falar a respeito da membrana plasmática. O terceiro é sobre o citoplasma e todas as organelas que fazem parte desse citoplasma. A quarta aula é a respeito de núcleo. E, por fim, a gente termina esse tema com a parte de divisão celular. Citologia ela é definida como o estudo das células. E as células, por sua vez, elas são consideradas a unidade fundamental para a existência da vida. Isso porque elas são as menores unidades com uma função específica dentro de um organismo. Por isso, a célula é considerada o primeiro nível de organização de um ser vivo, já que ela é especializada em uma determinada função. Há também o segundo nível de organização, que são o nível do tecido. Os tecidos eles são formados por uma união de diferentes células que juntos vão desempenhar uma função. O terceiro nível de organização são os órgãos, que por sua vez vão funcionar em conjunto, formando um sistema. Os sistemas, por sua vez, juntos vão formar um organismo. Então, gente, as células são as unidades fundamentais para a existência de um ser vivo. Normalmente, a gente vai utilizar aparelhos para conseguir observar uma célula, isso porque são estruturas muito pequenas. O nome do aparelho que a gente utiliza para fazer essa observação são os microscópios. Porém, a gente pode classificar as células de acordo com seu tamanho em 2 tipos, as células microscópicas e as células macroscópicas. As células microscópicas são aquelas que a gente consegue somente observar com o auxílio do microscópio. A primeira imagem que vocês conseguem ver é um exemplo de um neurônio, tá? Então, o neurônio é uma célula microscópica que a gente só observa com o auxílio do microscópio. Outra célula também microscópica são as hemácias, que são células responsáveis por fazer o transporte de gases respiratórios dentro do nosso corpo. Então, tanto o neurônio como as hemácias são células microscópicas. A maioria das células, na verdade, elas só vão conseguir ser observadas com o auxílio desse microscópio. O outro tipo de célula que existe são as células macroscópicas. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é a gema do ovo e o segundo, o alvéolo da laranja. Então, gente, a utilização do microscópio ela é fundamental para a gente poder estudar as células. Ele começou a ser inventado em 1591, quando os irmãos Janssen, que eram fabricantes de óculos na época, elaboraram esse primeiro aparelho aí que vocês conseguem ver na imagem. Esse aparelho era um tubo e cada lado do tubo ele tinha uma lente que conseguia aumentar as estruturas em até 100 vezes. No início do século XVII, um holandês também, chamado Antonin van Leeuwenhoek, ele elaborou um outro microscópio, que era formado apenas de uma lente. Porém, esse microscópio ele tem uma capacidade de aumentar as estruturas em até 400 vezes, e de forma bastante nítida. Foi com a ajuda desse aparelho aí que ele conseguiu observar o sêmen de alguns animais, e com isso ele observou os espermatozoides. Ele também, com a utilização desse aparelho, observou os glóbulos vermelhos do sangue humano e também com a utilização desse aparelho, que é aparentemente bastante simples, ele conseguiu identificar as primeiras bactérias. Tá? Então, por conta disso, Anthony van Leeuwenhoek ele é considerado o pai da microbiologia, pois foi a primeira pessoa a observar esses micro-organismos. Em 1665, o inglês Robert Hooke, ele aperfeiçoou o microscópio de Anthony van Leeuwenhoek, construiu esse microscópio agora utilizando 2 lentes. Ele começou a estudar tecidos vegetais mortos. E ao observar esses tecidos vegetais, ele notava que havia pequenos espaços vazios. E a esses espaços vazios, ele deu o nome de célula. Então, Robert Hooke ele é considerado o descobridor da célula.
Em 1838 e 1839, os cientistas Schneider e Schwann, eles estavam estudando os vegetais e animais e juntos chegaram à conclusão de que tanto os vegetais quanto os animais eles eram formados por células e juntos elaboraram o que hoje a gente chama de teoria celular. Então, de acordo com a teoria celular proposta inicialmente por Schneider e Schwann, todas as formas de vida elas são constituídas por uma ou por mais células. Quando você tem uma forma de vida que ela tem apenas uma única célula, nós vamos chamar esse ser vivo de ser unicelular. Um exemplo para isso são as bactérias, como também algumas leveduras, que são fungos unicelulares. Aqueles seres vivos que são formados por mais de uma célula, eles são chamados de seres multicelulares. E um exemplo para isso somos nós, outros animais e algumas plantas. Na época, quando Schneider e Schwann propuseram essa ideia de que todo ser vivo ele precisa ter célula, isso foi muito aceito dentro da biologia e por outros, né, biólogos e outros cientistas também. E eles acabaram, a partir daí, ganhando algumas preposições complementares. Uma dessas preposições que hoje é bastante válida diz que todas as células são capazes de se manter sua própria existência apenas pelo seu metabolismo. Ou seja, uma única célula ela é capaz de fazer reações e dessas reações manter-se viva. Uma outra preposição bastante válida da teoria celular diz que cada célula ela vem de uma célula pré-existente. E a gente vai trabalhar muito essa ideia quando a gente entrar na parte de divisão celular. Galera, uma observação aqui para vocês é a ideia de vírus. Porque vírus, eles são acelulares e são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que significa isso? Significa dizer, gente, que vírus, ele não tem célula. Olha aí a palavra, ó, acelular. Esse A, né, esse prefixo A significa negação. Então, vírus, ele não tem célula. Além disso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, vírus, eles não conseguem manter sua existência apenas sozinho. Eles precisam invadir uma célula e quando eles invadem uma célula, eles usam o metabolismo dessa célula para se manter vivo. Então, devido a essas ideias, muitos cientistas não consideram vírus seres vivos, né? Eles consideram partículas capazes de infectar um ser humano, outros seres vivos, mas não consideram vírus uma célula, ok? Então, a gente vai ver, vai trabalhar muito essa ideia de vírus lá quando a gente entrar nessa parte de virologia, lá no terceiro módulo. Então, gente, basicamente, a célula é dividida em três partes principais: a membrana celular, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática, ela também pode ser chamada de membrana celular, e ela corresponde a um envoltório, a uma capa que separa o ambiente interno da célula do ambiente externo. Anote aí que o ambiente interno celular é chamado de intracelular e o ambiente externo é chamado de extracelular. Outra parte da célula é o núcleo celular. E esse núcleo, ele é delimitado por uma membrana que é chamada de membrana nuclear, que também pode ser chamada de carioteca. E a outra parte da célula é o citoplasma, que corresponde a toda a região que fica entre a membrana celular e o núcleo celular. E nesse citoplasma a gente vai encontrar várias organelas, onde cada organela vai ter uma função essencial para o metabolismo dessa célula. No entanto, gente, existem alguns seres vivos que não têm um núcleo organizado e todo o seu material genético ele fica disperso no citoplasma. Esses seres vivos são chamados de seres procariontes. Um exemplo para isso são as bactérias. Já aqueles seres vivos que têm o núcleo organizado, delimitado pela carioteca, eles são chamados de seres vivos eucariontes. Reparem aí no slide que eu enfatizei o prefixo pró e o eu. Tá? Toda vez que vocês encontrarem na ciência alguma palavra com o prefixo pró, significa primitivo, e o eu significa verdadeiro. Então, vejam só, quando eu digo que ela é eucariótica, significa que ela tem verdadeiramente uma carioteca, e quando eu digo que ela é procariótica, significa que é um ser primitivo, ou seja, ele vem antes da carioteca. Nessa outra imagem aqui, a gente pode observar a divisão em procariontes e eucariontes com base nos reinos. Relembrando para vocês que nós temos 5 grandes reinos: o reino da monera, o reino do fungo, o reino dos protistas, o reino das plantas e dos animais. Desse reino,
Apenas o reino Munera, que é o reino das bactérias e das arcas, são procariontos. Os outros 4 reinos, eles são classificados como eucariontos. Então, gente, alguns seres vivos, eles podem apresentar, além de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, outras estruturas na célula. Por exemplo, a parede celular, que é um envoltório que ficaria além da membrana plasmática e a gente encontra em fungos, protozoários, bactérias e plantas. O que vai diferenciar a parede celular desses seres vivos é a constituição. No caso dos fungos, essa parede celular é feita aqui de quitina. Nos protozoários é feita de sílica. Nas bactérias é feita de uma mistura de carboidratos e proteínas, chamada de peptídeos glicanos. E nas plantas ela é feita de celulose. Além disso, algumas bactérias podem apresentar um outro envoltório, que elas chamaram de cápsula. Porém, gente, anotem aí que existem indivíduos de uma mesma espécie que podem apresentar cápsula e outras não. Por exemplo, o Escherichia coli, ela é uma bactéria que é comum no nosso trato gastrointestinal. Então, teriam organismos que teriam essa cápsula e outros organismos que não. Normalmente, os organismos que têm cápsulas são mais resistentes à ação do ambiente. Nós finalizamos agora esse conteúdo, né, essa introdução à citologia, e na próxima aula a gente se encontra com o tema de membrana plasmática. Então, gente, até a próxima aula e bons estudos.